Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 9 de dezembro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov, movimento de correção, tá? Forte correção na sexta-feira, né? Então foi neste candle aqui, dessa puxada forte aqui para baixo, mais de 4% de queda no dia, tá? Então um movimento bem forte, né? Devolveu alguns dias de alta ali que nós tínhamos. Quando ele ainda estava na movimentação de alta, eu chamei a atenção que se ele voltasse aqui perto dos 157.800, 158 mil, era uma região ali que eu ainda procuraria novas compras, tá? Ontem ele chegou, começou a dar uma segurada naquela região, né? Eu até gravei ali pro monitor do mercado, né? Pro canal Monitor do Mercado, e comentei que seria um ponto para ser observado, mas o ideal é que ele não perdesse esta região aqui, porque se perde a região dos 158, o próximo parada é o 153. Hoje ele vem perdendo aquela região ali do 158, tá? Então ainda fico aguardando, né, mais no acompanhamento aí do Ibov, e quando ele chega ali no 153, se ele der continuidade aí para baixo, é o ponto que eu passo a observar ali novas oportunidades na compra, tá? O único ponto que vale a pena ficar de olho aí para frente é o seguinte: supondo aí que ele vem aqui na região dos 153, 154 mil, chega por ali, começa a formar um pivôzinho e aponta para cima. ROC 17 sozinho abaixo de zero, condição para procurar compra, ok? Beleza. Então, procuraremos ali os ativos, né, que estão mais interessantes na compra. O mercado inicia a movimentação de alta. Fica atento se ele não vai falhar aí no meio do caminho, começar a marcar um topo mais baixo do que esse topo que ele deixou aí nos 165 mil, tá? Porque se ele começa a desenhar dessa forma, aí nós poderemos ter depois um movimento perdendo essa região dos 150, 154, 153 mil, o que indica para a gente um fim, né, dessa movimentação de alta ali, que ele já vem dando sequência há bastante tempo, tá? Então, ainda sigo com viés mais comprador, mas entre 153 e 154 é o ponto ali que eu passo a observar agora, tá? Do jeito que ele está hoje, não tem nada para ser feito, né? Até porque ele está dando sequência ali na queda. Se por um acaso esse movimento de hoje, né? Amanhã ele faz um movimento ali onde ele engolfa esse candle de hoje, ainda assim entendo que é uma reação aqui na região de suporte, tá? Do jeito que está agora não está me agradando, então não faço nada, a não sei observar, mas se ele tiver alguma reação aí de hoje, amanhã, os próximos dias, talvez ele não venha para testar, né? O 153, 154 já começa a reagir por aqui. Então, qualquer reação que ele tenha neste ponto, ou se ele for aqui na região de 153, 154 mil, e por aqui ele começa a ter uma reação também, são os pontos que eu passo a observar ali, procurando novas oportunidades na compra, tá? Então, algo parecido com isso, ou algo parecido com isso, tá ok? E aí a gente observa, né, para ver se ele consegue depois renovar as máximas e dar continuidade na tendência de alta. Beleza? Então, ponto importante aí para o Ibov, vamos seguir acompanhando. Gráfico do dólar, WDO FUT, vamos lá, o dólar acabou reagindo ali no teste do fundo anterior, né? 5.330, veio testar uma região de resistência no 5.477, 5.478, né? 5,48, ok? Acima dessa região, como ele está ameaçando no dia de hoje, vamos ver se ele fecha aí para cima destes pontos, né? Repara que ele tentou fazer isso ali no dia 5 e acabou deixando um pavio ali justamente numa região de um topinho anterior. Vamos ver como ele dá continuidade. Mas do jeito que o dólar está aqui, se ele fecha desse jeito, se amanhã ele dá continuidade para cima, próximo ponto de parada para o dólar, 5,60, tá? 5,60, 5,61 é o ponto que o dólar pode ali buscar como uma resistência. Repara que o dólar ele também está numa região de fundos anteriores de dezembro de 24, né? Eu tenho chamado a atenção já há algum tempo, ele até chegou a violinar para baixo daquela região, mas agora começa a recuperar para cima dela novamente. Então, um ponto de suporte importante aí para o dólar. E o dólar começando a iniciar uma movimentação de alta, vamos ficar de olho porque pode buscar até os 5,60 se ele permanecer aí acima dos 5,47, 5,48. Olhando no intraday, né? Então olhando ali para quem está fazendo o day trade, a movimentação de curto prazo, bem, o dólar ele deu uma esticada, faz um pullback, correção. Se você traçar aqui uma retração dessa puxada que ele deu para cima, vou pegar todo o movimento, ele parou exatamente no 50%. Olha, o dólar ele tem toda a evidência ali, né, toda a cara de que ele vai tentar lançar um movimento de onda 3 para cima, tá?
Então, se eu pegar toda essa pernada de alta, os 50% de retração, se eu projetar 100% de alvo, ele está batendo inclusive naquela linha vermelha do diário, né? Região de 5.607, 5.610, ou seja, 5,61, que é a região dos topos ali de 10 de outubro, tá? Então, fiquem atentos, porque o dólar é para cima, tá? Com cara de que faz algo parecido com isso aí nos próximos dias. Então, dólar com possibilidade de seguir aí sua movimentação de alta. O grande ponto do dólar é o seguinte, para quem está fazendo aí o day trade, as compras no preço atual, eu entendo que são compras um pouco mais arriscadas, porque você está comprando próximo desses topinhos anteriores, né? Então ele deixou um topo aqui no dia 5, aí deixou novamente aqui e está testando a mesma região. Se ele não romper de primeira aqui a região dos 5,50, ele pode ainda testar a região dos 5,45, pode testar a região dos 5,42, ou seja, ele pode ficar andando um pouquinho de lado, né, dentro desse range aqui, né? Então anda de lado aqui antes de dar continuidade na movimentação de alta. Então ele pode simplesmente continuar fazendo isso daqui, tá? Mas o viés para o dólar é um viés de alta. Eu vejo um dólar aí tentando buscar ali a região dos 5,60, movimento de onda 3 pelo gráfico de 60 minutos. Vamos ver se ele consegue aí romper para cima desses 5,51, 5,52 aí para acelerar. Quando eu vou para o gráfico de 15 minutos, que é um tempo gráfico ainda menor, já tá com cara de que vai tentar agora. Vamos ver se ele rompe aí e acelera para cima, tá, pessoal? Mas belo, assim, tá com cara de que vai para cima mesmo o dólar, inclusive ganhando cada vez mais suporte aí no gráfico de 15 minutos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do mini índice. Então, vamos pegar aqui um IFUT. Vamos lá, mini índice, pessoal. O mini índice fez nova máxima, a ideia era que voltasse para os 160.500. Era um ponto para ficar de olho ali pensando em novas compras, mas ele devolveu tudo, tá? Deixa eu colocar um modelo aqui um pouco mais simples, só para a gente... Isso. Ó, a próxima parada para o mini índice está na região dos 155.900, 156 mil, tá? Então ele volta para testar essa região como ponto de suporte. Tá vindo pesado, hein? Vamos ver, gráfico diário bem pesado mesmo. Se ele perder a região dos 155.300, que é esse pivôzinho, esse fundinho aqui que ele marcou no dia 24, fica feio, tá? Fica bem esquisita essa movimentação. E aí eu já começo a ver um gráfico diário ali, possivelmente encerrando essa movimentação de alta, tá? Então é importante que ele não perca para baixo dos 155, que ele respeite aquela região como um suporte. Dá uma olhada aqui no intradiário, 60 minutos já vem forte para baixo, né? Ele dá uma puxada forte de queda, faz repique e já está formando um pivôzinho para dar sequência ali na movimentação de queda, tá? Então, se eu projetar esse terceiro movimento para baixo, fiquem atentos, porque poderemos ver o mini índice voltando a 151.800. Inclusive, ele acaba perdendo aquela região dos 155, tá? Inclusive, tem um ponto ali que eu marquei como suporte lá pelo diário, né? Exatamente nessa linha verde. São esses topinhos aqui de 24 de setembro lá pelo gráfico diário. Mas assim, tá pesado, hein? Tá bem pesado. Se ele perder esse 155, ok, pode ter um repique ali quando chega no 151, né? Mas eu já começo a desconsiderar a possibilidade do índice fazer algo parecido com isso. Então ele chega aqui no alvo do 100% que eu projetei, faz um repique, bate cabeça aí próximo 155, 156 e depois pode iniciar uma movimentação de queda, tá? Eu não acredito que se ele perder o 155 que ele volte tudo de novo lá para testar topo, renovar máximas, não acredito que ele faça isso não. O ideal é que ele não perca o 155. Perdeu o 155, cuidado, porque aí depois ele pode sim iniciar uma movimentação de alta, mas apenas um repique para depois voltar a cair, tá? É o que eu começo a projetar para o índice, caso ele comece a ficar para baixo desse 155. Então 60 minutos apontando para baixo, né? Apesar de estar um pouco mais esticado, né? Você tem que ter cuidado com as vendas para quem está vendendo aí no day trade, porque ele já esticou um pouquinho mais, espera um repique no curto prazo. 15 minutos também já deu uma esticada ali, tá? Pelos 15 minutos, eu esperaria ele voltar perto de 157.900, entre 157.900 e 158 mil. Então, uma correção aqui no gráfico do índice. Testar a linha vermelha, né? E aí, quando ele começa a bater cabeça, formar um pivôzinho para baixo novamente. A ideia seria tentar pegar uma nova venda, testa fundo e se perder, vamos ver se ele busca lá os alvos que nós comentamos ali pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então, índice para baixo, dólar para cima. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, BTC USD.
Vamos lá, pessoal, o Bitcoin, né? O Bitcoin não conseguiu ficar para cima dos 93, travou, ficou feio aí agora, né? Não tá fazendo muita coisa, bem travadinho mesmo. É, ele tem que ficar para cima dos 93, aí abre alvo lá no 100 mil como resistência. 100 mil, um bom ponto ali para quem procura venda aí no Bitcoin, tá? Porque é uma região de bastante resistência. Então, por enquanto, não tem muita coisa para ser feita aí no Bitcoin, né? Lateralizou aí numa região de fundo, tá em cima de uma região de suporte, né? Nós já vimos marcado pelo semanal esta região com ponto de suporte, já vem brigando aí pelo menos há umas 4 semanas, né? Aquele ameaçou perder, mas recuperou. Então já tem 4 semanas aí, contando com a semana atual, que o Bitcoin tem segurado ali próximo dos 88, 85 mil, então tá na mesma região. Só que ele precisa ficar para cima desses 93 mil e buscar os 100 mil como resistência, tá? Se for para tentar alguma coisa neste ponto aqui, considerando que ele já está um pouco mais esticado para baixo e que um repique seria algo mais provável, onde a relação risco-retorno fica mais interessante, eu ainda tentaria uma compra ali, lembrando que é uma compra contra a tendência, então compra pelo risco, tem que ter uma posição menor. O stop ele tem que ser um stop que não pode ser muito caro, né? Então se você pegar aquela altcoin que já andou um pouco mais, toma cuidado, porque aí o stop, se ficar caro ali, talvez não valha a pena, né? Principalmente pelo fato do mercado ainda ter uma tendência de queda. Inclusive nós já fizemos essa operação aqui no aplicativo, a gente conseguiu pegar algumas operações que deram certo no curto prazo. T-Link mesmo chegou a subir 16%, né? A gente encerrou ali com cerca de 12%, justamente tentando pegar esse movimento de repique, tá? Não desenvolveu, né? Bitcoin falhou ali nos 93 mil, bateu cabeça, mas eu vejo que tem muita altcoin em região de suporte, com stop baratinho ali, que se o Bitcoin aí tentar mais uma vez romper esses 93, quem sabe ele buscar os 100 mil, essas altcoins pode dar uma puxadinha para cima também, tá? Às 16 horas, né? A gente dá uma olhadinha aí para ver como que estão as altcoins também, tá ok? Então, falamos do Bitcoin, agora vamos falar do S&P 500, né? Deixa eu pegar aqui o TradingView. Vamos lá, pessoal, S&P 500 na tela. Então, seguimos ainda dentro daquela briga, né? Região vermelha ali, ponto de resistência, região verde, ponto de suporte. E S&P 500 começa a ficar um pouco mais lateral aí nessa região de topo, tá? A tendência ainda segue sendo de alta, então se for para tentar alguma coisa, a compra seria o mais adequado, né? Tomar cuidado ali para não ficar tentando ali adivinhar quando o S&P 500 vai virar. Tá certo que a região atual, se for para montar uma posição, eu entendo que a venda seria mais interessante por conta de ter uma relação risco-retorno mais favorável. Você teria um stop logo acima dos 930 e se ele der certo a venda, o alvo seria aqui na região dos 560. Ou seja, do preço atual para baixo, você tem cerca de 4% na queda, com um stop aí de cerca de 1,5% no máximo, né? Se você forçar um pouquinho para cima ainda, dá um pouco de folga no stop e dá 1,5% de stop. Então você percebe que a relação risco-retorno neste ponto, para quem está de fora, ainda segue sendo mais interessante ali na venda, tá? O ponto é, como é contra a tendência, eu prefiro ficar de fora, tá? Não faço nada no S&P 500 e prefiro aguardar uma compra quando ele volta para testar esta região aqui dos 570, tá? Tentando pegar uma retomada ali para cima, ou então espera ele romper, e aí se ele rompe, né, para quem está apostando na venda, tem que estopar quando ele vai para cima dos 930, tá? Então espera ele romper, faz pullback, testa esta mesma região como suporte, depois manda para cima, tá? Que é o que ele já vem fazendo aí desde abril, né? Ele sobe, rompe topo, volta para testar no pullback, manda para cima. Então é o que pode acontecer ali novamente caso ele venha romper aí para cima dos 900. Então S&P 500 ainda mercado de alta, ainda um viés comprador. Para quem está de fora, é uma região que eu não vejo ali boas compras pelo fato de ser uma região de topos anteriores. E se ele falhar, ele pode sim voltar para os 570. Prefiro aguardar um pullback até os 570 para tentar uma compra na região de suporte. Ou deixa ele romper e no pullback ali, quando ele volta para testar, aí dá para procurar novas oportunidades de compra, tá? Do jeito que está agora, eu prefiro ficar de fora. Para quem está apostando aí na venda, ok, tem até uma relação risco-retorno interessante. Mas aí se ele passar para cima aí das máximas dos 920, 930, eu entendo que o ideal seria estopar a operação para não ficar ali contra, né, um mercado que só vem subindo desde abril, tá? Então são estes os pontos de alerta. Ficar de olho na quarta-feira, né? Amanhã super quarta, tem decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos e também no Brasil, né? E tende a trazer um pouco mais de volatilidade aí para os mercados, tá? Então
ficar atento principalmente do que vai ser decidido amanhã e no comunicado, né? Para ver se dá alguma pista aí de futuro e como que os mercados vão reagir. Ok, pessoal? Então é isso, vou encerrando por aqui, desejo para todos um excelente dia. Não esqueçam de deixar o like e também dê uma olhada na descrição do vídeo, né? Lembrando ali nosso gráfico web ali no plano trimestral 34,95 e também ali os planos dos aplicativos Ficub, tá? 16 horas, pessoal, estamos de volta aqui para falar do mercado de criptoativos, tá ok? Um abraço a todos, até às 16 horas. Tchau, tchau.